pessoal, essa videoaula é o final de uma caminhada que esteve relacionada à compreensão daquilo que tem sido chamado de ideologia de gênero. Na primeira videoaula, tratamos do conceito de ideologia através do livro O que é Ideologia, publicado em 1984 pela filósofa Marilena Chauí. Na segunda videoaula, fizemos uma discussão sobre os tensionamentos que têm ocorrido em torno das políticas públicas LGBT e educacionais brasileiras. Agora, temos por objetivo desta videoaula tratar sobre a origem e disseminação do termo ideologia de gênero. Nosso interesse pela compreensão desse termo nasceu de uma experiência que tivemos na sessão ordinária do dia 22 de junho de 2015 da Câmara Municipal de Ponta Grossa, momento este da votação do projeto de lei número 152/2015, protocolado pelo Poder Executivo, que instituía o Plano Municipal de Educação para o período de 2015 a 2025. Circulavam boatos em Ponta Grossa de que haveria uma tensa discussão sobre o Plano Municipal de Educação, tendo visto que ele atendia à proposta do Plano Nacional de Educação original de 2010, no que se refere à ampliação do respeito à diversidade. Mais além, o Plano Municipal de Educação de Ponta Grossa tinha por objetivo de ação promover junto às instituições educacionais que atendem crianças de 0 a 5 anos a ampliação de suas práticas pedagógicas de ações que visem ao enfrentamento da violência sexual e a outros tipos de violência, à inclusão e ao respeito às diversidades de toda a ordem relacionadas às questões de gênero, étnico-raciais e religiosas. Também tinha por norte de ação acompanhar a implementação das políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito de gênero, raça, orientação sexual, etnia ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão, respeitando as leis vigentes nas redes públicas e particulares. Tais boatos se concretizaram quando chegamos na Câmara Municipal de Ponta Grossa, no dia 22 de junho de 2015, e presenciamos que ela havia sido tomada por grupos de católicos e evangélicos fundamentalistas. Segundo Boaventura de Souza Santos, no livro Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos, as teologias políticas possuem diferentes modos de controle social e político. Uma delas diz respeito às teologias pluralistas e progressistas, enquanto a outra diz respeito às teologias fundamentalistas. As teologias fundamentalistas voltaram seus olhares para o evolucionismo e o seu ensino na escola, devendo a organização da sociedade estar ligada ao escrituralismo sagrado. Por outro lado, como visto por esse autor, as teologias pluralistas e progressistas estabelecem uma visão humanista da religião, não entendendo, por exemplo, a Bíblia como o único referencial de fé e conduta social. De forma contrária às práticas religiosas progressistas, vivenciamos neste momento da Câmara Municipal de Ponta Grossa um espaço político que havia sido tomado por pessoas que empunhavam faixas com as frases contra a ideologia de gênero e a favor da família, contra a intervenção do Estado na educação moral e sexual dos nossos filhos, família, projeto de Deus. De fato, como pôde ser evidenciado em um trecho do registro que a própria Câmara Municipal de Ponta Grossa realizou, toda a grade de proteção que separava a população dos vereadores estava coberta por cartazes que eram contrários à existência da palavra gênero do Plano Municipal de Educação e, como visto, utilizando o termo ideologia de gênero. Transcorridos 17 minutos do início dos trabalhos, a sessão foi interrompida devido à apresentação de uma emenda ao projeto de lei 152/2015, que retirava a palavra gênero de tal proposta. Esta emenda, para ser votada, deveria passar pelas comissões internas da Câmara Municipal, relacionadas à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Cidadania. Durante o tempo de suspensão da sessão, a Câmara Municipal foi transformada em um espaço religioso, no qual as pessoas presentes entoavam louvores católicos, além de realizarem orações. Após 2 horas e 40 minutos de interrupção, a sessão foi retomada e já de início o presidente da casa relatou que necessitava atender a um compromisso assumido sobre uma carta que havia sido protocolada na Câmara Municipal e que deveria ser lida no momento da votação do projeto. Tal carta estava relacionada à posição da Diocese de Ponta Grossa sobre a proposta do Plano Municipal de Educação. Em seu conteúdo, a referida carta tratava que, abre aspas, a Igreja Católica Apostólica Romana, representada na Diocese de Ponta Grossa por 45 paróquias e 640 comunidades, foi surpreendida com a velocidade em que o projeto de lei foi encaminhado ao Legislativo de Ponta Grossa.
sem uma adequada reflexão e entendimento da matéria por parte da sociedade em geral, bem como pelos vereadores eleitos. Tal questão afeta de modo preocupante o futuro da educação das crianças, adolescentes e jovens nos próximos 10 anos. Não se oportunizou a Casa de Leis o mesmo tempo de discussão, debates e audiências públicas que esse projeto teve a nível federal, ainda que seja fruto de debates entre educadores e esta proposta seja resultado de exaustivo trabalho. Sabemos que a nível federal o Plano Nacional de Educação não contemplou a ideologia de gênero, questão controversa e que vem sendo tratada de forma impositiva, como se propõe no projeto de lei 152/2015. Em vista do exposto, nos posicionamos pela retirada das palavras educação de gênero, sexualidade e ideologia de gênero e assuntos correlacionados, posto que atingiria frontalmente os valores da família pontagrossense. Cabe a nós não aceitarmos a imposição e intromissão na educação moral e de princípios que competem à família. Os doutores e educadores alegam que este é um trabalho de inclusão de todos os grupos. Discordamos e vemos nessas ações uma intromissão indevida nos assuntos da família. Uma ideologia que tenta sistematicamente influenciar e corromper a atual estrutura familiar, fruto de um projeto de vida plena para o homem, estabelecido pelo Criador, e não simplesmente pela vontade humana. Além disso, a ingerência do Estado em tais questões só aumenta a animosidade, gerando desrespeito e divisão entre grupos que têm modos de pensar diferentes. Fecha aspas. Na sequência, a presidência da Casa também leu uma carta protocolada na Câmara Municipal, elaborada pela Associação de Ministros Evangélicos de Ponta Grossa, e que, de forma geral, continha os mesmos elementos da carta elaborada pela Diocese de Ponta Grossa. Enquanto um resumo da obra, após mais 2 horas e 20 minutos de debate entre vereadores da Casa, com o resultado da votação de 13-9 votos, as discussões relacionadas a gênero e sexualidades foram retiradas do Plano Municipal de Educação. Assim como já apontado nas videoaulas anteriores, todo esse debate e o tensionamento contrário às discussões de gênero e sexualidades não são uma invenção brasileira, mas estão relacionadas a uma produção discursiva do Vaticano, que é produto de um trabalho que remonta à década de 1990. A partir de uma busca sistemática, encontramos o texto de Sara Garbagnoli, publicado em 2014, no texto intitulado A Ideologia de Gênero, a irresistível ascensão de uma invenção retórica do Vaticano contra a desnaturalização sexual. Segundo esta autora, esta expressão foi cunhada no início dos anos 2000 pelo Pontifício Conselho pela Família, da Cúria Romana do Vaticano. O objetivo da utilização do termo ideologia de gênero era o de rotular, deformar e deslegitimar o que é produzido no campo dos estudos de gênero. O livro que Sara Garbagnoli afirma ser a origem do termo ideologia de gênero chama-se Lexicon, termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas. Este livro foi publicado em italiano no ano de 2003 e no francês em 2005. No ano de 2007 é traduzido para 8 idiomas, incluindo o português. Podemos estabelecer uma linha do tempo das publicações deste livro nos vários idiomas, na relação com as tensões que começaram a ser estabelecidas sobre o conceito de gênero. Segundo Sara Garbagnoli, o período compreendido entre os anos de 2011 e 2013 foi caracterizado tanto no espaço público francês quanto italiano por um conjunto de debates políticos relacionados às discriminações sofridas pela comunidade LGBT. Também foi este mesmo período o de propagação viral por lideranças religiosas dos termos ideologia de gênero na Itália, teoria de gênero na França, ou a partir de outros termos como teoria do gênero sexual, teoria subjetiva do gênero sexual, teoria do feminismo de gênero e teoria do gênero queer. Basicamente, o livro Lexicon é composto por 90 definições de gênero, sexualidade e bioética, oriundas das reflexões de mais de 70 autores, além dos autores que eram conselheiros ativos do Vaticano ou que eram docentes de suas instituições de ensino. Todo o livro é constituído por uma crítica às discussões de gênero, crítica essa estabelecida à luz de uma compreensão teológica fundamentalista. Contudo, considero que os principais capítulos do livro que tratam da criação do termo ideologia de gênero estão relacionados a ideologia de gênero, perigos e alcances dessa ideologia, de autoria de Oscar Alzamora Revoredo, gênero, de autoria de Jutta Burgraff, novas definições de gênero, de autoria de Beatriz Wormer de Colles, e identidade e diferença sexual, de autoria de Ângelo Scola. Para Michel Foucault, no livro A Ordem do Discurso, devemos compreender o discurso como constituído por relações de poder.
Para Foucault, há 3 princípios de exclusão quando analisado o discurso: o interdito, a loucura e a verdade. A verdade é apresentada como a base da exclusão, pelo fato de que as 2 primeiras necessitam dela para se sustentar, embora o interdito seja mais evidente. Como proposto por Foucault, em nossa sociedade existem procedimentos de exclusão, estando dentre eles o mais evidente, que é o interdito. Segundo o autor, não podemos falar de tudo em qualquer situação espaço-temporal. Quando esses autores dos textos publicados no livro Lexicon produzem um texto, estão de fato elaborando um discurso contrário à reflexão científica do conceito de gênero, através de rituais e circunstâncias, e o mais importante, relacionados aos direitos privilegiados e exclusivos de quem fala. Este direito privilegiado e exclusivo de quem fala está relacionado à formação desses autores. Oscar Alzamora Revoredo foi bispo do Peru. Jutta Burgraff é psicopedagoga e teóloga. Beatriz Vollmer de Colles é filósofa, tendo sido docente da Gregoriana de Roma e diretora do Departamento de Filosofia do Seminário Arquidiocesano de Caracas. Finalmente, Ângelo Scola é doutor em filosofia e teólogo, também membro da Congregação para o Clero, da Comissão Episcopal para a Educação Católica, da Conferência Episcopal Italiana e consultor do Pontifício Conselho para a Família. Foi também reitor do Pontifício Instituto João Paulo II de Roma. Evidencia-se que o direito privilegiado e exclusivo de quem fala está relacionado a uma compreensão teológica cristã da realidade, constituída por uma compreensão de mundo bipolar, referente a homens e mulheres e pela heterossexualidade compulsória. Assim, o conceito de gênero não se encaixa nesta metanarrativa religiosa, pelo menos na sua perspectiva fundamentalista. Basicamente, como defendido por Sônia Correia no evento Gênero Ameaçando, realizado na UERJ no ano de 2017, o termo ideologia de gênero possui um significante vazio e metamórfico, não estando em hipótese nenhuma relacionada com as discussões acadêmicas relacionadas ao conceito de gênero. De todos os textos indicados anteriormente no livro Lexicon, gostaríamos de nos deter no texto Ideologia de Gênero, Perigos e Alcance dessa Ideologia, de autoria de Oscar Alzamora Revoredo. Oscar Alzamora Revoredo inicia seu texto afirmando que a substituição da palavra sexo pela palavra gênero de fato é uma ideologia, pois elimina a ideia de que os seres humanos se dividem em 2 sexos. Além da incompreensão do conceito de ideologia, tal afirmação evidencia a grande ignorância do autor no que se refere à existência de pessoas intersex e das discussões que têm sido produzidas sobre essas pessoas. Podemos responder tal afirmação com o livro de Joan Rookgarden, denominado Evolução do Gênero e da Sexualidade. Neste livro, a bióloga afirma que não necessariamente devemos ver a organização da vida sexual dos animais em número de 2. Outras afirmações realizadas por Oscar Alzamora Revoredo estão relacionadas ao fato de que, abre aspas, a inexistência de uma essência feminina ou masculina permite-nos rejeitar a suposta superioridade de um sexo sobre outro e de pôr em dúvida a argumentação acerca da possibilidade de que exista uma forma natural de sexualidade humana, fecha aspas. Com isto, este autor estabelece que há formas anormais de sexualidade humana e pessoas anormais com sexualidades anormais. Oscar Alzamora Revoredo afirma que são descabidas as críticas dirigidas à construção social das diferenças entre homens e mulheres. Também vê como estranha a ideia do estabelecimento de uma igualdade global entre homens e mulheres, que desconsidera a diferença existente entre eles. Em sua afirmação, tanto o homem como a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, têm suas peculiaridades naturais, que devem ser postas a serviço um do outro, para receber um enriquecimento recíproco. Evidencia-se novamente que sua compreensão desconsidera que essas diferenças são diferenças elaboradas socialmente, sendo que o patriarcado funciona a partir dessas diferenças socialmente elaboradas. Oscar Alzamora Revoredo afirma que ao invés de uma construção social, homens e mulheres possuem vocação, entendido enquanto algo autêntico, não artificial, um chamamento para sermos aquilo que somos. Segundo ele, somos convidados a responder nossa vocação de realizar a nossa natureza, desenvolvendo nossos talentos e habilidades inatas. Uma dessas vocações seria a maternidade, enquanto uma vocação feminina. Novamente, evidencia-se grande ignorância do autor no que se refere às discussões relacionadas à distinção entre maternidade e maternagem.
Outras questões podem ser localizadas no texto de Oscar Alzamora Revoredo, quando generaliza a pluralidade daquilo que pode ser compreendido enquanto feminismo, da acusação de que crianças adotadas por um casal de lésbicas são homossexuais em potencial quando adultos, e de que as feministas provocam os abortos e promovem as homossexualidades e sexualidades fora do matrimônio. Este conjunto de afirmações tolas estão dentre outras pérolas, como a de que ambientalistas e demógrafos querem controlar a fertilidade humana e, devido a isto, estabelecem alianças com feministas que querem destruir a família. Como visto na videoaula relacionada ao conceito de ideologia, tal compreensão destoa completamente daquilo que é compreendido por essas pessoas, quando utilizado no termo ideologia de gênero, tanto na compreensão do conceito de ideologia, em Augusto Comte, como em Emile Durkheim, como em Marx e Engels. Podemos considerar que a ideologia de gênero existe na medida em que é um termo que nasce de um processo através do qual as ideias da classe dominante, e nesse sentido, relacionadas a grupos religiosos fundamentalistas, são transformadas para ideias de toda a sociedade, de modo que a classe que domina no plano material, econômico, social e político, também domina no plano espiritual, ou seja, no plano das ideias. Novamente afirmamos que o objetivo da criação do termo ideologia de gênero tem sido de deformar e deslegitimar o que é produzido no campo dos estudos de gênero. Esta ação tem alimentado aquilo que pode ser considerado uma verdadeira cruzada contra pesquisadores, pesquisadoras e temáticas relacionadas a gênero e sexualidades, ainda mais quando se tratando da educação. Concluo esta videoaula indicando para a necessidade de aprofundamento de leituras sobre os conceitos de gênero e sexualidade, para que aprendamos com a existência de nosso mundo rico e complexo e que tenhamos a sensibilidade da necessidade de sua proteção. Grande abraço e até o nosso próximo momento de formação.